Vamos, senhores e senhoras futuros advogados aí, questão 3, exame 27, tem muita coisa aqui, a questão é bem grande para ler aqui. Vamos aqui, no interior de um coletivo, Alberto, João, Francisco e Ronaldo, até então desconhecido, começaram a conversar sobre a crise financeira e tal, aquela conversa toda, e o Alberto informa que tinha um conhecido seu chamado Lucas, com a intenção de importar uma arma de fogo, um fuzil de grande potência aí do exterior, tá? Importar, lógico, né? Aí o Alberto dividiu ali as tarefas e falando que ele iria ao exterior adquirir a arma, o João alugaria um barco para trazer o material, o Francisco auxiliaria junto à imigração brasileira e o Roberto entregaria o material para Lucas, que era o mentor de toda a situação. Então, estamos com 5 pessoas aí. Então, houve divisões de tarefa e a questão já está deixando claro o que nós podemos responder, o que vai ser perguntado, e já sabemos que esse contexto aí já caiu no exame 18, 19 e 24, que é a definição de organização criminosa, Lei 12.850, tá? Lei de 2013, cai bastante, essa lei cai bastante. Aí vem aqui, aí o Francisco, né, comparece ao Ministério Público preocupado ali do que vai acontecer, que escutou na mídia como é que é a questão de organização criminosa, e por aí vai. Aí ele indica que quer realizar uma delação premiada. Aí continua aqui, participaram das negociações com o Francisco, a sua defesa técnica, né, o advogado, né, o MP com as devidas atribuições e o juiz também, que seria competente para o julgamento. Aí foi acordado que a redução seria de 1/3 da pena em relação ao crime de organização criminosa. Lembrando que quando ocorre esse tipo de situação, a delação, ela tem que ter resultados. Se não houver resultado, o juiz acaba por não concretizar a situação da colaboração premiada. Então, continua aqui. Aí, após ser denunciado, junto com Alberto, né, o Francisco, né, Alberto, João, Ronaldo e Lucas, pela prática de crimes prática de crime de organização criminosa, previsto lá no artigo 2º da Lei 12.850, de 2013, o Francisco contrata você como novo advogado. Aí vem a perguntinha: considerando que aquela delação premiada não seria benéfica ao seu cliente, existe argumento a ser apresentado em busca de desconstituir o acordo celebrado quanto ao seu aspecto formal? Justifique. Vamos verificar aqui que o acordo aqui, na verdade, quem participa do acordo quem está realizando a delação premiada, o Ministério Público participa, a defesa técnica tem que estar presente, mas não tem que estar presente, não pode estar presente durante a situação do acordo de delação premiada. O juiz da ação não pode. Isso fere o princípio da inércia jurisdicional, viola o princípio da imparcialidade, do chamada também paridade de armas entre as partes. Então o juiz não pode participar desse acordo. Isso é previsto no artigo 4º, inciso 6º. Ai, meu pai, é isso mesmo. Inciso 6º do artigo 4º, parágrafo 6º, artigo 4º, parágrafo 6º da Lei 12.850 de 2013, em verbos aqui: o juiz não participará das negociações realizadas entre as partes para a formalização do acordo de colaboração que ocorrerá entre o delegado de polícia, faltou o delegado aqui, o investigado, o defensor, e com manifestação do Ministério Público, tá bom? Ou, conforme o caso, entre o MP e o investigado, ou acusado e sua defesa. Então, aqui no caso, era a segunda parte aqui, que participou o Ministério Público, Defesa Técnica, o colaborador, e o juiz não pode participar desse acordo, tá bom? Dessas negociações para a realização do acordo de colaboração premiada.
Então aqui é inválida essa situação. Aí aqui a pergunta justamente é em volta disso, qual seria, né, a busca de desconstituir o acordo celebrado. A desconstituição se dá pela invalidade do acordo, ok? Foi feito de forma contrária à legislação da Lei 12.850. Então vamos aqui, letra B. Qual argumento de direito material deve ser apresentado para questionar a capitulação jurídica realizada pelo Ministério Público na denúncia? Ora, a capitulação jurídica aqui nós temos que observar que os artigos e a lei que define a organização criminosa, ela aqui, pelo enunciado, não está completa em si essa organização criminosa formada por esses cinco elementos aqui. Apesar de ter ali divisão de tarefas, apesar de ter toda alguma coisa se aproximando da definição da organização criminosa, faltaram duas situações: a questão de estabilidade e permanência. Ele não tinha estabilidade e permanência, era apenas para cometer o quê? Apenas um crime, que era a importação dessa arma de fogo. E a lei logo para a definição de organização criminosa, no artigo 1º, ela define a organização criminosa no sentido de que deve haver caráter, deve haver, além de outras situações, que deve para a realização de cometimento de crimes, e não conforme foi ali aventado pelo enunciado, que eles estavam com a ideia de apenas realizar apenas um crime. Aqui vamos ler o parágrafo 1º. Considera-se organização criminosa associação de 4 pessoas ou mais, está tranquilo aqui até então, estruturada ordenadamente, tá? Eles não tinham a situação de permanência, estabilidade, mas tinham a divisão de tarefas, conforme vem logo aqui, caracterizada pela divisão de tarefas, cada um ia fazer alguma coisa, conforme nós lemos no enunciado, ainda que informalmente, com o objetivo de obter direto ou indiretamente vantagem de qualquer natureza mediante a prática de infrações penais. Então, a organização criminosa tanto pode ser o cometimento de crimes como contravenções penais, porque ela fala de infrações penais. Então, fala no plural, infrações penais, e não aqui, o caso aqui está demonstrado que eles iam realizar apenas um crime, eles estavam com a ideia de realizar apenas um crime. Então, aqui, nessa situação aqui, não pode se caracterizar que eles estavam em relação a definido ali como organização criminosa. Poderia ir para a associação criminosa, lá pelo 288, poderia, entendeu? Mas aqui, pela definição, não está caracterizado a chamada organização criminosa, tá bom? Então aqui está definido aqui, não pode, nessa situação de vários crimes, eles não tinham essa ideia, tendo em vista que não havia relação de estabilidade e permanência, conforme nós falamos. Tranquilo? Essa questão, conforme eu falei, de organização criminosa, no que tange a organização criminosa, já caiu nesses exames. O 18, questão 2, o 19, questão 2, o 24, questão 3, é só dar uma lidinha lá, vai estar tudo lá, tranquilo? Então aqui a desclassificação para o crime de associação criminosa, conforme o artigo 288 do Código Penal lá, tranquilinho, e foi modificado a tipificação lá, foi modificado justamente por essa lei, 12.850 de 2013, que antigamente era quadrilha ou bando, entendeu? E hoje é considerado associação criminosa, tranquilo? Então, fechamos aí a nossa terceira questão, temos muita coisa pela frente aí, fiquem conosco, até o próximo encontro aí, valeu!